Olá, eu sou o Guilherme, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática da UTF-PR Campus de Pato Branco. Na videoaula de hoje nós resolveremos um problema da OBMAP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, e uma das possíveis soluções desse problema envolve a utilização de sistemas lineares. Nosso problema é o seguinte, então trata-se da questão 20 da OBMAP 2016, primeira fase, nível 3. E essa questão diz o seguinte: João tem 5 saquinhos de balas. Escolhendo-se de todos os modos possíveis 4 desses saquinhos e contando o total de suas balas, obtém-se apenas 4 resultados: 23, 24, 26 ou 29. Qual é o maior número de balas em um saquinho? Então eu sugiro que nesse momento você pause o vídeo e tente resolver sozinho esse problema. Então vamos para a resolução do nosso problema. Então o enunciado nos diz que João tem 5 saquinhos de balas. A seguir ele nos dá algumas informações sobre a quantidade de balas em cada um dos saquinhos e as somas dessas quantidades. E o objetivo do problema é descobrir qual é o maior número de balas em um saquinho. Então o problema gira em torno da quantidade de balas em cada um dos saquinhos. E nós precisamos então descobrir esses números. Uma vez descobertos esses números, basta nós identificarmos o maior deles e esse número então vai ser a resposta, então a solução do nosso problema. Então o primeiro passo é identificar esses saquinhos de balas. Então nós sabemos que João tem 5 saquinhos de balas. Vamos chamar um dos saquinhos de primeiro, outro de segundo, outro de terceiro, outro de quarto, e o último de quinto saquinho. E nós não sabemos qual é a quantidade de balas que cada um desses saquinhos tem. Vamos supor então que no primeiro saquinho nós temos X balas, no segundo saquinho nós temos Y balas, no terceiro saquinho nós temos Z balas, no quarto saquinho nós temos P balas e no quinto saquinho Q balas. Então note que a quantidade o valor dessas incógnitas vai ser sempre inteiro, porque não tem, por exemplo, 2 balas e meia. Então, no nosso problema aqui nós estaremos considerando então que cada um dos saquinhos tem uma quantidade inteira de balas. Então, continuando no enunciado aqui, ele nos diz que, escolhendo-se de todos os modos possíveis 4 desses 5 saquinhos e contando o total de suas balas, obtém-se apenas 4 resultados, ou 23, ou 24, ou 26, ou 29. Então vamos representar os saquinhos aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto saquinhos. Então o que essa frase do problema está nos dizendo é que não importa a maneira que nós escolhemos 4 dentre os 5 saquinhos, por exemplo, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quinto saquinhos. Então, se nós somarmos o conteúdo de cada um deles, a quantidade de balas em cada um deles, essa soma então vai ser ou 23, ou 24, ou 26, ou 29. Então, o que nós precisamos fazer agora é identificar, então, listar todas as maneiras possíveis de escolher 4 saquinhos dentre os 5 saquinhos, que é o número total de escolhas. Então, observe aqui. Nós podemos começar, então, escolhendo, deixando os 5 de fora e ficando apenas com o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, essa é a primeira possibilidade. Sem o quinto saquinho, então nós ficamos apenas com o primeiro, segundo, terceiro e quarto saquinhos. Agora nós podemos excluir o quarto. Nós ficaremos então apenas com o primeiro, segundo, terceiro e quinto saquinhos, que é a nossa segunda possibilidade. Agora então, na terceira possibilidade, nós podemos excluir então o terceiro saquinho e ficar com os outros. Nós ficaremos então com o primeiro, segundo, o quarto e o quinto saquinhos. Uma outra possibilidade é excluir o segundo e ficar apenas com o primeiro, terceiro, quarto e quinto saquinhos. E por fim, nós podemos então excluir o primeiro saquinho e nós ficamos apenas com o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto saquinhos. Observe então que aqui nós temos todas as possibilidades de escolher 4 saquinhos entre os 5. Observe que a cada vez que nós escolhemos 4 saquinhos, nós automaticamente excluímos um deles, deixamos um deles de fora. Então aqui nós consideramos todos os casos, o caso em que o primeiro fica de fora, que o segundo, que o terceiro, que o quarto ou o quinto eles ficam de fora. Portanto, todas as possibilidades de escolher 4 saquinhos dentre os 5 estão listadas aqui. Agora nós estamos interessados então em descobrir a soma do conteúdo dos saquinhos de cada uma dessas escolhas. Então, começando aqui pela nossa primeira escolha, que deixa o quinto saquinho de fora, então nós ficamos apenas com o primeiro, segundo, terceiro e quarto saquinhos. Então, a soma do seu conteúdo vai ser
x balas mais y balas mais z balas mais p balas. Então, nós teremos x mais y mais z mais p. Agora, a segunda maneira de escolher vai ser excluindo o quarto. Nós ficaremos apenas com o primeiro, segundo, terceiro e quinto saquinhos. Então, nós teremos a quantidade x balas mais y balas mais z balas mais q balas. Então, x balas, que é a quantidade de balas no primeiro saquinho, mais y balas, quantidade de balas no segundo saquinho, mais z balas, a quantidade de balas no terceiro saquinho, mais q balas, que é a quantidade de balas no quinto saquinho. Agora, nossa terceira possibilidade. Sem o terceiro saquinho, então nós ficaremos com x balas mais y balas, que é a quantidade então, que tem no primeiro saquinho e no segundo saquinho. Agora nós excluímos o 3, e nós então somamos mais p balas mais q balas. Mais p mais q. Já na quarta possibilidade é excluindo o segundo saquinho. Então nós ficaremos com a quantidade de balas do primeiro saquinho, que é x balas, mais a quantidade de balas do terceiro saquinho, que é z, mais a quantidade de balas do quarto saquinho, mais a quantidade de balas do quinto saquinho, ou seja, mais P mais Q. E por fim, na nossa última possibilidade, é excluindo o primeiro saquinho. Então, nós ficaremos com Y mais Z mais P mais Q balas. Então, Y mais Z mais P mais Q balas. Então, por um lado, nós sabemos que a quantidade de balas em cada uma dessas escolhas de 4 saquinhos está listada aqui. Então, elas estão em função das nossas incógnitas aqui que nós atribuímos para a quantidade, para o número de balas em cada um dos saquinhos. Por outro lado, o problema nos diz que essas somas aqui só podem assumir os valores 23, 24, 26 ou 29. E, além disso, todos esses resultados aparecem, porque quando o João ele escolheu, então, fez essas escolhas e somou a quantidade de balas, então ele obteve esses resultados aqui. Ou seja, todos eles, cada um deles apareceu pelo menos uma vez. Então, aqui, na nossa soma, nessas somas aqui, então vai ter que aparecer o 23, o 24, o 26 e o 29. E como nós temos 5 somas, então um desses números vai acabar se repetindo. Então, como quando nós atribuímos os nomes aos saquinhos de primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto, nós não utilizamos nenhum critério, ou seja, nós temos um saquinho, nós chamamos ele de primeiro. Tanto não tem importância nós chamarmos eles de segundo, ou seja, trocar a numeração deles, os nomes deles. Então, nós podemos supor aqui, na nossa primeira escolha, que nós excluímos o quinto saquinho, nós podemos supor então que essa soma aqui, x mais y mais z mais p, nós podemos supor que ela vai dar 29. Nós podemos então fazer essa suposição, porque nós sempre então podemos trocar o nome dos saquinhos sem alterar nada no nosso problema. Da mesma forma, nós podemos então supor aqui que nessa segunda possibilidade, sem o quarto saquinho, essa soma aqui vai dar 26 balas. Aqui nós podemos supor então na terceira possibilidade, que é sem o terceiro saquinho, podemos supor então que vai dar 24 balas essa soma. Na quarta possibilidade, sem o segundo saquinho, nós podemos supor então que dá 23, a soma dá 23 balas. Então, nesse momento nós já vimos que todos os números, então as somas apareceram aqui, 23, 24, 26 e 29. Agora, na última possibilidade, que é sem o primeiro saquinho, o resultado, então a soma, vai ser um número que vai ser um desses aqui, 23, ou 24, ou 26 ou 29. E nós não sabemos qual que vai ser. Nós não sabemos se vai ser 23, ou se é 24, ou se é 26, ou se vai ser 29. Então nós vamos chamar essa soma de t. Onde esse t, então, ele vai ser ou 23, ou 24, ou 26, ou 29. Então ele pode assumir esses 4 valores. Nós não sabemos qual desses valores o t vai assumir. Então percebam aqui que na primeira possibilidade de escolha, que é excluindo o quinto saquinho,
Então, por um lado, nós vimos que a soma do conteúdo, então, nós ficaremos então com o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto saquinhos. A soma do conteúdo desses saquinhos, a soma da quantidade de balas vai ser x mais y mais e mais p balas. E por outro lado, essa soma aqui vai ser 29, ou seja, nós temos uma igualdade aqui. Da mesma forma aqui, nós temos uma igualdade. Aqui outra igualdade e outra igualdade. Então aqui nós obtivemos 5 equações que relacionam as informações do nosso problema. Então vamos reescrever essas equações aqui em cima. Nós temos então um x mais um y mais z mais p mais 0q, que não aparece ali, igual a 29. Já aqui na segunda linha da nossa tabela, nós obtemos x mais y mais z mais q. Então, é x mais y mais z. Então, o p não aparece, então o coeficiente dele é 0. 0 vezes p mais q igual a 26. Já na terceira linha, nós temos x mais y. Então, o z não aparece, então nós temos 0 vezes z. Mais p mais q. Mais p mais q igual a 24. 24. Na quarta linha nós temos x. O y não aparece, então é 0 vezes y. Mais z mais p mais q igual a 23. E por fim, na última linha da tabela, na quinta linha, nós temos então 0x. 0 vezes x, mais y, mais z, mais p, mais q, igual ao t. Onde t, então, vai ser um dos valores 23, 24, 26 ou 29. Então, eu vou representar assim que t pertence a esse conjunto e esse conjunto contém, então, os elementos 23, 24, 26 e 29. Então, o que essa representação simbólica está querendo dizer é que o t pertence a esse conjunto, ou seja, ele é um desses valores. Então, nós queremos determinar então os valores de x, y, z, p e q, que são as incógnitas do nosso problema. E também nós queremos determinar o valor de t. E nós sabemos que essas incógnitas estão relacionadas por essas equações. Então, nós queremos obter valores de x, y, z, p, q e t que satisfaçam simultaneamente essas 5 equações. Portanto, nós temos um sistema de equações. Cada uma das nossas equações é linear, porque o expoente de cada uma das incógnitas é 1. Então, o expoente de cada uma delas é 1. E então é um sistema linear com 5 equações. E aqui nós temos então 6 incógnitas, x, y, z, p, q e t. Então, o nosso trabalho se reduz a resolver esse sistema aqui. Então, lembrando que nós queremos buscar soluções inteiras, então valores inteiros para x, y, z, p, q e também para o t. Então, uma particularidade aqui é que nós sabemos que o t ele assume um desses 4 valores. Embora o t ele seja uma incógnita, os valores que ele pode assumir são um conjunto bem pequeno, com somente 4 valores, o 23, o 24, o 26 ou o 29. Então, uma possibilidade é construir 4 sistemas, um com o t valendo 23, outro 24, outro 26 e outro 29, resolver cada um desses 4 sistemas, analisar então as soluções de cada um desses 4 sistemas. Provavelmente vai ter alguns sistemas cujas soluções então para o x, y, z, p, q nem todas vão ser inteiras, e então esses sistemas serão descartados. E ficar então com o sistema cujas soluções são inteiras, que vai fornecer então os valores de x, y, z, p e q. Só que isso é muito trabalhoso. É muito trabalhoso resolver 4 sistemas lineares. Então nós precisaremos utilizar uma estratégia mais inteligente. Então, relembrando, x é a quantidade de balas que tem no primeiro saquinho, y é a quantidade de balas do segundo saquinho, z do terceiro saquinho, p a do quarto saquinho e q é a quantidade de balas que tem no quinto saquinho. E nós obtivemos então essas 5 equações que relacionam então essas incógnitas x, y, z, p e q. Então, nós obtivemos esse sistema
de 5 equações, sistema linear, com 5 equações e 5 incógnitas. E o t, embora seja desconhecido para nós sabemos que ele pode assumir um desses 4 valores, 23, ou 24, 26 ou 29. Então, para nós não precisarmos construir 4 desses sistemas aqui, com 5 equações e 5 incógnitas, e resolver cada um deles, então nós vamos seguir escalonando diretamente esse sistema aqui e ver o que acontece pelo meio do caminho. Então, para melhorar a escrita, deixar a escrita mais limpa, eu vou utilizar então a matriz completa associada a esse sistema, ao invés de trabalhar diretamente com o sistema. Então, a ordem das incógnitas que nós vamos para a construção da nossa matriz, então nós vamos respeitar essa ordem que está posta aqui na primeira equação, x, y, z, p e q. Então, aqui na primeira coluna nós teremos os coeficientes de x, na segunda os de y, na terceira os de z, na quarta os de p e na quinta os de q. E na última coluna os termos dependentes. E a primeira linha está relacionada à primeira equação, a segunda linha à segunda equação, a terceira linha à terceira equação e assim por diante. Então, a partir do nosso sistema, nós obtemos a sua matriz, a matriz completa associada a esse sistema. Então, vamos escalonar, aplicar as operações elementares sobre as linhas dessa matriz para obter a sua forma escalonada. Então, o primeiro passo é escolher uma das 5 linhas para fixar na primeira posição. Então, vamos manter a primeira linha aqui na primeira posição, já que o primeiro termo aqui é 1. Então, já vamos mantê-lo na primeira posição. Nós temos 1, 1, 1, 1, 0 e 29. Então, o pivô da primeira linha já vai ser 1. Ele está aqui. E o que nós precisamos fazer, então, é anular todos os termos da primeira coluna abaixo do pivô da primeira linha. Se nós multiplicarmos a primeira linha por menos 1 e somarmos com a segunda linha, nós teremos menos 1 vezes 1, que dá menos 1, somado com esse 1 vai dar 0. A mesma coisa para a terceira linha, a mesma coisa para a quarta linha. E a quinta linha, o primeiro termo já é 0, então não precisa fazer nada. Então, as operações elementares a serem realizadas são menos a linha 1, ou menos 1 vezes a linha 1, somando com a linha 2, o resultado disso substituindo no lugar da linha 2. Menos a linha 1 mais a linha 3, o resultado disso substituindo no lugar da linha 3. E é menos a linha 1 mais a linha 4, o resultado dessa soma substituindo no lugar da linha 4. Então, na nossa matriz atualizada, nós teremos. Quando eu faço, então, menos linha 1 mais linha 2, é o equivalente a fazer a linha 2 menos a linha 1. Ou seja, subtrair, então, termo a termo, fazer, então, a linha 2, cada um dos termos da linha 2, menos os termos correspondentes da linha 1. Então, nós teremos aqui 1 menos 1, que é 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 0 menos 1 dá menos 1, 1 menos 0 dá 1, e 26 menos 29 é menos 3. Agora, na terceira linha, então, menos a linha 1 mais a linha 3, nós temos, então, menos 1 mais 1, ou 1 menos 1, que dá 0, 1 menos 1, que dá 0, 0 menos 1, que dá menos 1, 1 menos 1, que é 0, e 1 menos 0, que é 1. E na última coluna, 24 menos 29, isso vai ser menos 5. Já na quarta linha, nós teremos 1 menos 1, que é 0, 0 menos 1 é menos 1, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, então 0, 0, e 1 menos 0 fica 1. E na última coluna, 23 menos 29 é menos 6. E a última linha, então, nós repetimos, já que o primeiro termo aqui já é 0. 0, 1, 1, 1, 1 e t. Então, nessa etapa, nós já temos, então, todos os termos abaixo do pivô da primeira linha, eles estão zerados.
Logo, os pivôs das demais linhas estarão necessariamente da segunda coluna em diante, ou da segunda coluna para a direita, em relação ao pivô da primeira linha. Então, a próxima etapa é escolher dentre a segunda, terceira, quarta ou quinta linhas, uma delas para fixarmos na segunda posição. Observe aqui, olhando para a segunda coluna, na segunda, terceira, quarta e quinta linhas, nós temos 0, 0, menos 1 e 1. Então, se nós fixarmos, por exemplo, ou a segunda ou a terceira linhas na segunda posição, nós teremos então aqui, na segunda coluna, nós teremos um 0 ou um 0. E então, utilizando as operações elementares, nós não conseguiremos zerar esse menos 1 e esse 1. Portanto, nós precisamos fixar na segunda posição ou a quarta ou a quinta linhas. Então, aqui, como na quinta linha nós temos o termo independente sendo t, nós vamos então deixar a quinta linha nessa mesma posição. Nós vamos então escolher a quarta linha para fixar na segunda posição. Ou seja, nós faremos uma troca de linhas, da linha 2 com a linha 4. Então, a operação elementar é linha 2, trocando de lugar com a linha 4. Então, na nossa matriz atualizada, a primeira linha permanece a mesma, a segunda linha é a antiga quarta linha, 0, menos 1, 0, 0, 1 e menos 6. A terceira linha permanece a mesma. Agora, a nossa quarta linha ela é a segunda linha da matriz anterior, 0, 0, 0, menos 1, 1, menos 3. E a quinta linha ela permanece a mesma. Então, observe nessa etapa aqui. O pivô da primeira linha ele continua sendo 1. E agora o pivô da segunda linha ele passa a ser o menos 1. Então, o que nós precisamos fazer agora é zerar todos os elementos abaixo do pivô da segunda linha. Então, aqui, na terceira linha nós temos o 0, na quarta linha também o 0, então não precisa fazer nada. E, então, na quinta linha nós temos um que nós precisamos zerar, então. Observe que, se nós somarmos, então, multiplicarmos a segunda linha por 1, ou seja, mantemos ela na forma como ela está, e somarmos, então, a segunda linha com a quinta linha, nós teremos menos 1 com mais 1, que dá 0. Então, dessa matriz, nós viremos para essa matriz aqui embaixo. Então, a operação elementar a ser realizada será a linha 2 somando com a linha 5. Linha 2 somando com a linha 5. O resultado dessa soma substitui no lugar da linha 5. Então, na nossa matriz atualizada, nós teremos que a primeira, segunda, terceira e a quarta linhas, elas permanecem as mesmas, elas não sofrem alteração. Então, a única linha que vai ser alterada vai ser a última linha. Então, fazendo a operação linha 2 mais linha 5, substituindo no lugar da linha 5, nós teremos 0 mais 0 é 0, menos 1 mais 1 vai dar 0, 0 mais 1 é 1, 0 mais 1, 1 também, 1 mais 1 é 2, e menos 6 mais t vai ser t menos 6. Então, nós deixaremos dessa maneira aqui, t menos 6. Então, observe que o pivô da primeira linha continua sendo 1, o pivô da segunda linha é menos 1. Agora, o pivô da terceira linha vai ser o menos 1. Já o pivô da quarta linha é o menos 1. E o pivô da quinta linha vai ser o 1. Então, observe que o pivô da quarta linha está à direita do pivô da terceira linha, que está à direita do pivô da segunda linha, que está à direita do pivô da primeira linha. Então, para obter a forma escalonada, nós precisamos então fazer que o pivô da quinta linha, que está aqui ocupando a terceira coluna, ele então esteja na quinta coluna, para ele ficar à direita do pivô da quarta linha. Então, para fazer isso, nós precisamos zerar esse 1 aqui, esse termo da quinta linha. Então, observe aqui que, se nós somarmos a terceira linha com a quinta linha, nós teremos, então, menos 1 mais 1, que vai dar 0. Portanto, a operação elementar a ser realizada aqui vai ser linha 3, somando com a linha 5, o resultado dessa soma substituindo no lugar da linha 5. Então, na nossa matriz atualizada, a primeira, segunda, terceira e quarta linhas elas permanecem as mesmas, elas não são alteradas. E a nossa nova quinta linha vai ser
Então, somando a linha 3 com a linha 5, nós teremos 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0 também. Então, 0, 0, 1 menos 1 é 0, 1 mais 0 é 1, e 2 mais 1 é 3. Então, 1 e 3. E t menos 6 menos 5, isso vai ser então t menos 6 menos 5, vai ser t menos 6 com menos 5 é menos 11. Então, nós teremos t menos 11. Então, nessa etapa, o pivô da primeira linha continua sendo 1, o pivô da segunda linha, o menos 1, pivô da terceira linha, menos 1, pivô da quarta linha, o menos 1, e o pivô da quinta linha, ele é o 1. Então, para finalizar o nosso escalonamento, nós precisamos, então, forçar, então, o pivô da quinta linha a ocupar a quinta coluna. Ou seja, nós precisamos zerar esse 1 aqui. Então, observe que, se nós somarmos, então, a linha 4 com a linha 5, nós teremos aqui menos 1, que somado com 1 vai dar 0. Então, dessa matriz aqui, nós viremos para essa aqui em cima. E a operação elementar a ser realizada vai ser, então, a linha 4, somando com a linha 5. O resultado dessa soma aqui substitui no lugar da linha 5. Então, o resultado substitui no lugar da linha 5. Então, a primeira, segunda, terceira e quarta linhas, elas permanecem as mesmas, elas não são alteradas. E a última linha será 0 mais 0, que é 0, 0 mais 0 é 0, e 0 mais 0 também é 0. Então, vai ser 0, 0, 0, menos 1 mais 1 é 0, e 1 mais 3, que é 4. E na última coluna, t menos 11, então teremos t menos 11, menos 3. Então, isso será t menos 11 com menos 3 é menos 14. Então, essa aqui vai ser a nossa matriz atualizada. Observe aqui que, então, o pivô da primeira linha é 1, pivô da segunda linha é o menos 1, pivô da terceira linha é o menos 1, o da quarta linha, o pivô é o menos 1, e o pivô, então, da quinta linha é o 4. Então, observe que o 4 está à direita do pivô da linha de cima, que está à direita do pivô da terceira linha, que está à direita do pivô da segunda linha, que está à direita do pivô da primeira linha. Então, a primeira condição para essa matriz, ou seja, para o sistema que ela representa, estar na forma escalonada, está satisfeita. Como nós não temos linhas nulas aqui, segue-se que essa matriz, ou seja, o sistema que ela representa, está na forma escalonada. Então, a partir dessa matriz, nós recuperamos o nosso sistema linear. Então, na primeira linha, nós teremos x mais y. Então, lembrando que a primeira coluna refere-se ao x, a segunda ao y, a terceira ao z, a quarta ao p e a quinta ao q. E a última coluna é a dos termos dependentes. Então, nós teremos x mais y mais z mais p mais 0 q, que eu não vou colocar, igual a 29. Já na segunda linha, nós temos 0x menos y mais 0z mais 0p mais q igual a menos 6. Na terceira linha, 0x mais 0y menos z mais 0p mais q, então mais q igual a menos 5. Na quarta linha, 0x mais 0y mais 0z menos p mais q igual a menos 3. Então, mais q igual a menos 3. E na última linha, 0x mais 0y mais 0z mais 0p mais 4q igual a t menos 14. Então, é esse o sistema linear na forma escalonada que nós obtivemos ao final do nosso processo de escalonamento. Então, uma vez obtido o nosso sistema na forma escalonada, vamos começar resolvendo ele então de baixo para cima, da última equação em direção à primeira equação. Então, a nossa última equação nos diz que 4q é igual a t menos 14. E nós sabemos então que o t é um desses valores, 23, 24, 26 ou 29. Então, como nós não sabemos o valor de t, nós faremos então 4 cálculos aqui, 4 equações, em cada uma delas utilizando um desses 4 valores de t.
Então, para t igual a 23, o primeiro desses valores, nós teremos 4q igual a 23, então, que é o nosso valor de t, menos 14. Ou seja, 4q igual a 23 menos 14, isso será 9. Portanto, o q vai ser igual a 9 dividido por 4, e isso é igual a 2,25. Esse valor aqui não é inteiro. Relembrando que nós estamos procurando por valores de x, y, z, p e q que sejam inteiros, porque eles representam a quantidade de balas em cada um dos saquinhos. Então, como esse valor aqui ele não é inteiro, o t ele não pode ser o 23. Então, vamos tentar com o 24. Então, t igual a 24. Nós teremos, então, 4q igual ao valor de t, que é 24, menos 14. Ou seja, 4q igual a 24 menos 14 é 10. Portanto, q é igual a 10 dividido por 4, isso é igual a 2,5, que também não é inteiro. Portanto, não pode ser, o t não pode valer 24. Já para t igual a 26, nós teremos 4q igual a t, que vale 26, menos 14. Então, 4q vai ser igual. 26 menos 14 é 12. Então, o q vai ser igual a 12 dividido por 4. Isso vai ser igual, 12 dividido por 4 é 3. Então, aqui nós obtivemos que o q vale 3. É um valor inteiro, portanto, o t pode valer 26. Então, nós vimos então para t igual a 26, nós obtemos um q inteiro. Então, por enquanto não há nenhum problema. Então, vamos ver o que acontece quando o t é igual a 29. Então, para t igual a 29, nós temos 4q igual o valor de t, que é 29, menos o nosso 14. Então, 4q vai ser igual a 29 menos 14, isso é 15. Então, o q vai ser igual a 15 dividido por 4, e isso é igual a 3,75. Como o 3,75 não é inteiro, segue-se que o t não pode ser 29. Portanto, a única possibilidade para o t é 26. E com isso nós já obtivemos então que o q vale 3. Então, até o momento nós vimos que o t vale 26, e com isso então segue-se da quinta equação que o q vai valer 3. Agora, substituindo o valor de q na quarta equação, nós teremos menos p mais q, que vale 3, isso é igual a menos 3. Então, menos p é igual a 3 está somando, passa subtraindo. Então, menos 3, ou seja, menos p é igual a menos 6. Menos 3 é menos 6. Agora, nós temos aqui menos p, então nós precisamos remover esse sinal menos aqui da frente. Então, multiplicando por menos 1 ambos os lados da nossa igualdade. Então, nós teremos menos 1 vezes menos p, que vai dar p. Vai remover, então, esse sinal menos à frente do p. Igual, menos 1 vezes menos 6, vai dar 6. Portanto, nós obtemos que o p é igual a 6. Agora, substituindo o valor de q na terceira equação, e resolvendo para z, nós obtemos menos z mais o q, que vale 3, isso é igual a menos 5. Então, menos z vai ser igual a menos 5 menos 3, ou seja, menos z é igual a menos 5 menos 3 é menos 8. E, novamente, multiplicando por menos 1 ambos os lados da nossa igualdade, nós teremos, então, menos 1 vezes menos z vai dar positivo z, igual menos 8 vezes menos 1 dá 8. Portanto, z ele vale 8. Agora, substituindo o valor de q igual a 3 novamente. Na segunda equação, resolvendo para y, nós temos menos y mais o q, que vale 3, isso é igual a menos 6.
Então, menos y, o 3 está somando passo subtraindo, para o outro lado da igualdade. Ficaremos com menos 6 menos 3, ou seja, menos y igual a menos 6 menos 3 é menos 9. Então, novamente multiplicando por menos 1 de ambos os lados da igualdade, nós teremos menos 1 vezes menos y dá y, igual menos 9 vezes menos 1 vai ser 9. Portanto, o y vale 9. E por fim, substituindo esses valores aqui na primeira equação e resolvendo para x, nós teremos x mais y, que vale 9, mais o z, que vale 8, mais o p, que vale 6, igual a 29. Então, nós teremos x mais 9 mais 8 é 17, somado com 6 é 23, igual a 29. Então, teremos x igual, o 23 está somando passo subtraindo, então vai ser 29 menos 23, ou seja, o x vai ser igual a 29 menos 23, isso é 6. Portanto, o x vale 6. No primeiro saquinho nós teremos x balas, que é 6 balas. No segundo saquinho nós temos y balas e y nós sabemos que vale 9. Então, 9 balas. No terceiro saquinho, z balas, ou seja, 8 balas. No quarto saquinho, p balas, ou seja, 6 balas. E no quinto saquinho, nós teremos q balas, ou seja, 3 balas. Portanto, o saquinho que mais contém balas vai ser o segundo saquinho que contém 9, porque o 9, então, é o maior desses números aqui, que representa as quantidades de balas em cada um dos saquinhos. Portanto, o saquinho que mais contém balas vai ser o nosso segundo saquinho, que vai conter 9 balas. Portanto, a resposta à pergunta do problema, que é qual é a maior quantidade de balas em um saquinho, vai ser 9. Ou seja, 9, então, é a maior quantidade de balas que vai ter em um saquinho. Então, isso conclui a resolução do nosso problema. Por hoje é só, espero você na próxima videoaula.